A Bíblia Sagrada, Velho Testamento, Livro de Êxodo, capítulo 40. Deus manda Moisés erguer o santuário. Versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 2: No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Versículo 3. E porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. Versículo 4. Depois colocarás nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também colocarás nele o castiçal, e acenderás as suas lâmpadas. Versículo 5. E porás o altar de ouro para o incenso, diante da arca do testemunho. Então pendurarás a cortina da porta do tabernáculo. Versículo 6. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo, da tenda da congregação. Versículo 7. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Versículo 8. Depois porás o pátio ao redor, e pendurarás a cortina à porta do pátio. Versículo 9. Então tomarás o azeite da unção, ungirás o tabernáculo, e tudo o que há nele, e o santificarás, com todos os seus pertences, e será santo. Versículo 10. Ungirás também o altar do holocausto, e todos os seus utensílios. Santificarás o altar, e o altar será santíssimo. Versículo 11. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. Versículo 12. Farás também chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Versículo 13. E vestirás a Arão as vestes santas, e ungirás, e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Versículo 14. Também farás chegar a seus filhos, e lhes vestirás as túnicas. Versículo 15. E os ungirás, como ungistes a seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. Versículo 16. E Moisés fez conforme a tudo que o Senhor lhe ordenou. Assim o fez. O tabernáculo foi montado. Versículo 17. Assim, no primeiro mês, no ano segundo, ao primeiro dia do mês, foi levantado o tabernáculo. Versículo 18. Moisés levantou o tabernáculo, pôs as suas bases, armou as suas tábuas, colocou nele os seus varais e levantou as suas colunas. Versículo 19. E estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a cobertura da tenda sobre ela,
em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 20. Tomou o testemunho e pô-lo na arca. Colocou os varais na arca e pôs o propiciatório em cima da arca. Versículo 21. E introduziu a arca no tabernáculo. Pendurou o véu da coluna e cobriu a arca do testemunho. Como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 22. Pôs também a mesa da tenda da congregação ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. Versículo 23. E sobre elas pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 24. Pôs também na tenda da congregação o candelabro na frente da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. Versículo 25. E acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 26. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu. Versículo 27. E acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 28. Pendurou também a cortina da porta do tabernáculo. Versículo 29. E pôs o altar de holocausto à porta do tabernáculo, da tenda da congregação, e sobre ele ofereceu holocausto e oferta de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 30. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela pôs água para lavar. Versículo 31. E Moisés, Arão e seus filhos nela lavaram as suas mãos e os seus pés. Versículo 32. Quando entraram na tenda da congregação e quando chegaram ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 33. Então levantou o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou a cortina da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. A nuvem cobre o tabernáculo. Versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Versículo 35. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação. Portanto, a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Versículo 36. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Versículo 37. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantasse. Versículo 38. Versículo 38. Portanto, a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas.